Boa noite a todos presentes. Boa noite também, bem-vindos que assistirão posteriormente esse nosso encontro, surpresa, sobre os assuntos, né? São vários. O momento está animado, o céu está animado. Mal tivemos eclipse agora há pouco, no dia 20, né? 19 para 20, tivemos eclipse. E agora vamos ter, daqui a pouco começa o eclipse lunar, primeiro eclipse do ano, está sendo um eclipse lunar penumbral, e já começa ele, né? Ele vai ter o auge dele entre umas quatro e pouco, né? Estão dizendo que 4:06 da manhã, ou 4:12 da manhã, né? Da madrugada agora, próxima, vai ser o auge, né? O máximo do eclipse. Mas a visibilidade dele começa a 1:53, falando aqui no Rio de Janeiro, né? Quem tiver em outro fuso horário, aí é só fazer a compensação. E termina às 6:32 por conta do pôr da lua, né? A lua vai estar se pondo nesse horário. Assim que a lua começar a se pôr, no amanhecer, né? Porque a, o dia amanhã deve estar começando por volta das 6 da manhã, né? Nós estamos com uma questão do dia e da noite muito certinhos por conta de que o equinócio foi há pouco tempo. Então, 6 da manhã já está a lua se pondo no oeste, né? Ela vai estar se pondo no oeste. Então, vai ter visibilidade, o eclipse lunar penumbral. Eclipse lunar penumbral é como se a lua estivesse com meio neblinada, assim, ela não fica totalmente obscurecida, né? Pela sombra da Terra. Tem uma certa, a lua ainda tem um certo brilho nesse eclipse quando ele é penumbral. Isso a gente entende tecnicamente porque o Queto, né? Que é esse eclipse da lua, será com a lua junto à constelação de Virgem. Por quê? Porque Queto está em Virgem. Queto e Iraho, Queto que é o nó do sul da Lua, Iraho que é o nó do norte da Lua, eles são os que determinam a ocorrência dos eclipses. Então, de acordo com o eixo que Iraho e Queto, Rahu e Queto têm muitos nomes, né? E Queto, Rahu, Queto, são como são denominados na linguagem da astrologia védica, no sânscrito. Agora, na astronomia, por exemplo, eles são chamados Rahu de nó do norte da Lua e Ketu de nó do sul da Lua. Tem outros nomes também, nó do ascendente, nó do descendente da Lua. Eles têm vários nomes, fatores eclipsantes, pontos nodais, pontos de cruzamento entre órbitas. Eles têm vários nomes. E na mitologia, o Rahu, que é o nó do norte, ele é conhecido como a cabeça do dragão. E o nó do sul como a cauda do dragão. Então, os antigos tinham essa seguinte ideia, né? Para entender o eclipse, que toda vez que ocorria o eclipse, o dragão das trevas tentava engolir o Sol ou a Lua, dependendo do eclipse, né? O eclipse lunar acontece na lua cheia, tem visibilidade à noite. O eclipse solar é durante a lua nova e tem visibilidade de dia.
Então, a ideia é que um dragão tenta engolir o Sol e a Lua durante o eclipse. E aí o Sol e a Lua são obscurecidos, né? Como se o dragão estivesse devorando o Sol e a Lua. Mas, no final, o Sol e a Lua vencem o dragão das trevas e saem vitoriosos porque eles voltam a brilhar, né? Então, não deixa de ser também um simbolismo de morte e vida, né? De fim e recomeço, de renascimento e de renovação, né? É assim que eram vistos, né? E existe uma história, inclusive, nos Puranas, sobre como que os nodos lunares passaram a existir. Eles não existiam, eles passam a existir. Que é quando os deuses e os demônios se reúnem para tentar extrair do oceano de leite o néctar da imortalidade. Aí, depois de muito trabalho em conjunto e de muitos acontecimentos, porque esse oceano de leite ele faz manifestar uma série de seres e entidades, até que finalmente, né, o néctar da imortalidade é apresentado e um avatar de Vishnu, que é a única vez que Vishnu vem como uma deusa, é nessa história. Ela se chama Mohini, Mohini Devi, é Vishnu como uma deusa. E ele e ela, o papel dela como avatar de Vishnu é distribuir, né? É servir esse néctar, também se chama Amrita, daí que vem a palavra ambrósia. Ambrósia vem do termo Amrita, em sânscrito. Ambrósia também significa néctar. Amrita literalmente significa imortal, a palavra, porque Mrita vem de Mrityum, que é morte. A Amrita, sem morte. Então, ela serve, Vishnu como Mohini tem esse papel, esse dharma, essa função de servir apenas aos deuses. Apesar dos demônios terem participado da extração do oceano de leite, o néctar da imortalidade, o néctar da imortalidade não deve ser servido a eles, porque não é devido, né, que os demônios alcancem, obtenham essa imortalidade. Não, eles ficam no mesmo nível que os devas. Aí, o Mohini se encarrega de servir apenas aos deuses. A Mohini Devi, ela faz um jogo, né? Porque os demônios, os asuras, eles queriam muito aquele néctar, muito. Então, como é que ela ia fazer para distraí-los? Então, ela joga para eles a sua sedução. Aí tem a descrição, né, de como Vishnu, na forma de Mohini Devi, faz esse jogo de sedução para os asuras. Existe a descrição inteira dela, da cabeça aos pés, né? Desde as unhas dos pés até o último fio do cabelo é descrito, né? Tamanha beleza, né? De tamanha Mohini significa atraente, então ela é muito atrativa, jogando todo o charme dela para os asuras. E o Bhagavata Purana descreve os movimentos, como é que ela pisa, como é que ela caminha, como é que ela move o corpo, como é que Mohini mexe as sobrancelhas, pisca os olhos, faz com o cabelo assim, né? Com seus tecidos esvoaçantes e o barulho, os tilintares
dos ornamentos que ela usa, né? Da cabeça aos pés, belíssima, né? Que nem milhões de cupidos alcançariam a beleza de Morini. E aí os Asuras, eles ficam embebecidos com isso e se distraem do interesse de também brigar pelo, né, de mais uma vez brigar pelo néctar da imortalidade. Mas entre esses Asuras existe uma figura chamado Rahu. O nome dele é Rahu. Rahu, ele não cai no jogo. Então, enquanto os outros estão lá distraídos com Morini, e Morini ela faz jogo duplo, né? Ela distrai eles por um lado, por outro lado, ela está servindo os deuses, com o néctar da imortalidade. Então, o que Rahu faz? Ele se disfarça num devo. Por isso que em Jyotis nós relacionamos Rahu ao ego falso, ao eu verdadeiro. O grande inimigo do Sol, que é o Atma, né, que é o Self, que é o eu verdadeiro, é Rahu, que ele é o ego falso. Ele é o fingidor, né? É o faz de conta, é o truquista. Ele também representa os disfarces, as máscaras, porque ele se disfarça num God, né? num dos semideuses. E se mistura junto aos semideuses para ele poder também ser servido. Então, Morini, ela serve a Arahu, chega a servir, mas tudo acontece de uma maneira muito instantânea, né? Que é que o Surya Deva, que é o deus do sol, e o Chandra Deva, que é o deus da lua, reconhecem Rahu e delatam para Morini. No momento que ela está servindo, se diz que Rahu chega a beber uma gotícula do néctar da imortalidade. Ela sendo Vishnu, rapidamente invoca o disco solar, chamado Sudarshana Chakra. Ela invoca esse disco. E com esse disco solar, que é cortante, né? Tem as bordas cortantes, ela corta a cabeça de Rahu, separa Rahu, cabeça do corpo. Bhagavata Purana descreve que quando a cabeça de Rahu foi separada do corpo, ela rolou de tal forma sobre o planeta Terra que causou tsunamis, terremotos, tudo desastre, catástrofes naturais. Rahu. Então, por isso que se considera que Rahu ele é catastrófico, né? No nosso próprio mapa, onde nós temos Rahu, ali catástrofes podem acontecer. Porque Rahu traz alguma coisa de exagero descomunal, né? A gente fala que Júpiter é exagerado. Rahu é muito mais, né? Júpiter não é exatamente exagerado, Júpiter é expansivo, é diferente. Rahu é exagerado, né? Ele extrapola, é o extrapolador. Então, normalmente, onde Rahu está no nosso mapa, a gente avança para além do que deve, que deveríamos, né? E inconscientemente, porque a gente tem que pensar que os nodos lunares, eles são lunares. Se eles são lunares, eles são também aspectos do inconsciente. Sendo assim, quando a gente ultrapassa os limites nossos ou dos demais, isso muitas vezes é motivado pelo inconsciente, né? Então, como o Sol é a consciência, né? Sol é o Atma, é a consciência. A Lua também é um aspecto da consciência, a mente também, né? Lua é a mente também é um aspecto da consciência.
mas Jarro é totalmente inconsciente. Então, ele vai fazendo esses desastres, essas catástrofes por onde ele passa. E aí, a outra parte do corpo, né, a parte corpo de Rahu, passa a se chamar Ketu. Então, por isso, Rahu e Ketu. Rahu é a cabeça e Ketu é o corpo. Só que se fala assim, que no momento do impacto da Sudarshana Chakra, separando o corpo de Rahu da cabeça, nesse momento ele não sustentou aquele disfarce dele mais. Porque até os asuras também se disfarçam muito bem, eles também se mostram muito belos, muito refinados, têm muito conhecimento. É, são poderosos os asuras. E aí, só que aí, nesse momento do impacto do Sudarshana Chakra, ele não sustentou, e a forma dele, né, de asura, de dragão, mais monstruosa, assim, né, ela se torna vista. Então, o corpo, que é quieto, que tem uma forma, então, por isso que não se chama cabeça e pé do dragão, né? Ou pés do dragão, fala-se cabeça e cauda do dragão. Então, a parte corpo de Rahu normalmente aparece como se fosse realmente a metade de um corpo de um dragão ou então de um peixe, de um peixe gigante, né? Também é retratado assim. Aí essa parte Ketu, ela é lançada no espaço sideral. Então, o Rahu, ele produz todas as catástrofes na terra, no mar, nas montanhas, e Ketu, as catástrofes siderais, né? Que acontece, são os eventos celestes, né? Que podem acontecer. Desde ah, asteroides, chuvas de asteroides, essas coisas assim, né? Qualquer evento diferente, né, do normal que ocorre no espaço sideral seria, então, provocado por Queto. Esse eclipse lunar, que nós teremos começando a partir de 1h53, com visibilidade, ele será, será com Queto, né? Será Queto em Virgem e Lua em Virgem, porque é um eclipse lunar, um eclipse de visibilidade noturna, de lua cheia. Então, a lua, em vez da gente ver a lua no ápice do seu, do seu Purnima, né? Do seu plenilúnio, em vez de vermos isso, vamos ver ela obscurecida, como se ela estivesse entristecida, né? Encoberta, ocultada por Queto, que é, então, esse que produz os eventos siderais, né? Então, eclipse lunar, ele tem vários significados, né? Até porque eclipse lunar acontece na lua cheia, e a gente sabe que a lua cheia é quando né, a lua atinge, né, o universo dos deuses, né, a dimensão dos deuses, a dimensão divina, para servir o néctar, o somarasa, o amrita aos deuses, né? Então, Ketu, quando ele encobre a lua, seria mais uma vez essa tentativa insistente de roubar o néctar da imortalidade. Vamos dizer assim, roubar a cura do mundo, né? Roubar a possibilidade de todos poderem alcançar seu estágio de divindade, né? Divinação, de luz, de qualidades divinas.
alcançar qualidades divinas. Ele vai e atrapalha esse processo, né? Porque a gente só vai conseguir, como o eclipse ele vai até a Lua se pôr, a gente só vai ver a Lua na noite seguinte, no dia 25 para o dia 26, que nós vamos ver a Lua de novo, né? Ainda cheinha e tudo, claro. Então, nós ficamos aí com essas quase umas 24 horas de um gap, né? De um delay, de um tempo meio que dá uma parada, né? O tempo para por conta disso, né? Lua crescente, quanto mais iluminada a lua está, mais a gente pode vê-la, né? Então, seria uma contradição. Poxa, a lua está cheia e ela não, agora está assim, obscurecida. Ela não é um eclipse total, né? É um eclipse nem parcial, é um eclipse penumbral. A gente vai ver um pouco do brilho da lua, mas nem tanto. Agora sim, vai ver, eu estou falando isso, visibilidade e tudo mais, mas assim, vedicamente, todos vocês sabem que não se recomenda olhar eclipses. Pegar os nossos dois olhos e olhar para o eclipse como todo mundo faz, inclusive o pessoal viaja para locais onde a visibilidade acontece para poder assistir, né, de cadeirinha, de binóculo, de telescópio, de tudo, o eclipse. Porque os textos védicos explicam que esse evento ele não é um evento auspicioso, ele não é um evento assim que transborda em bênçãos, né? Muito pelo contrário. Existem várias assim recomendações que se faz durante o eclipse, enquanto o eclipse acontece. Uma delas É é não não ver. dormir. Uma delas é não dormir. Então, de 1h53 até 6h32, ninguém pode dormir. Lógico, todo mundo vai dormir, mas a recomendação é que não se durma. Não se deve dormir enquanto um eclipse ocorre. Não se deve comer enquanto o eclipse ocorre. Não se deve nem beber água, nem usar o banheiro. É assim. E outras coisas mais, né? Jejum total. Durante todo o período do eclipse. Quando ele ainda tem a visibilidade, aí essas recomendações ficam ainda redobradas, né? Como esse eclipse vai ter visibilidade praticamente no mundo inteiro, grande parte da Europa, norte e leste asiático, grande parte da Austrália, grande parte da África, toda a América do Norte, toda a América do Sul, Pacífico, Atlântico, Ártico, Antártida. Ártico e Antártida, em cima e aqui embaixo, né? Nos polos, tudo com visibilidade do eclipse. Então, ele está praticamente, né, pegando, tipo, talvez 70% do planeta em visibilidade. Então, assim, estou aqui colocando para vocês decidam, né, o que pode fazer, né, a esse respeito. Sobre as recomendações que eu digo, né, por conta de que como que os Vedas e a tradição védica nos revela da inauspiciosidade do eclipse. Só que acontece o seguinte, este eclipse, que é o primeiro do ano, ele está coincidindo com dois festivais, né? Um é o Holi, vocês já ouviram falar? O Holi é um festival das cores na Índia, onde as pessoas saem, é tipo como se fosse um carnaval, né? Tem banda, tem música, as pessoas vão todas para a rua, todo mundo sai de casa, vai para a rua. E a grande onda é jogar um pozinho colorido em todo mundo,
né? Todo mundo vai jogando pozinho colorido em todo mundo, fica todo mundo colorido, todas as cores, né? Vermelho, rosa, amarelo, roxo, lilás, azul, né? Laranja, todas as cores que a gente possa imaginar, as pessoas ficam coloridas por esse pozinho colorido que eles vão. E muita música, né? Muita música, muita alegria. É pura festa. É um dos festivais mais importantes da Índia. É esse, o Holi, por conta dessa grande alegria, né? Que ocorre. É, é bonita a palavra, né? Holi, porque lembra Holly, né? Em inglês quer dizer sagrado, né? Então, é uma festa, na verdade, sagrada e que envolve várias comemorações, de várias coisas ocorrendo nessa data do Holi. E também a outra celebração que está acontecendo também nesse eclipse se chama Goura Purnima. Goura Purnima, a palavra Purnima vocês já sabem, né, que é o dia da lua cheia. E Goura significa dourada. Então é o dia, Goura Purnima sempre acontece na lua cheia, né, numa lua cheia, entre fevereiro e março. Esse ano está acontecendo bem no final de março, né? Porque às vezes acontece mais no final de fevereiro. É, a lua, ela realmente surge dourada nesse Purnima. Dourada, assim, tipo amarela, né? Amarelona, amarelo bonito, grande também. A lua robusta, grande, amarela, parece mais um queijo, assim, uma manteiga, né? Muito linda. Que é a celebração, é o dia, Goura Purnima, é o dia da celebração do nascimento do Avatar Dourado, que é considerado o Avatar da Kali Yuga. Que é Kali Yuga, Kali significa ferro, mas também Kali Yuga, que é a era de Kali, não da deusa Kali, né? Kali, Kali significa ferro. É também conhecida como a era da escuridão, né? Da obscuridade, das desavenças. Tem várias características que essa era produz, vários sintomas que essa era produz. Uma delas é a desavença e a hipocrisia, entre muitos outros sintomas. Eras a gente detecta por sintoma. Tem cálculo também, mas a gente também percebe o sintoma da era, né? Então, Goura quer dizer dourado, ou seja, o avatar que vem trazer a luz para a escuridão da era, para a escuridão do mundo, né? Então, é celebrado nessa lua cheia esse, o nascimento deste avatar. O nome dele de nascimento foi Nimai. A mãe e o pai deram a ele esse nome, Nimai, porque ele nasceu. Na verdade, ele tinha era Vishvambhara. Os pais deram para ele o nome de Vishvambhara. O apelido era Nimai, porque a mãe deu à luz a ele debaixo de uma árvore de Nim, que é uma árvore sagrada. Mais tarde, já adulto, ele recebeu o título Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu significa grande mestre. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu é o nascimento dele. Só que quando ele nasceu, foi em 1486, ele nasceu em 1486, ele foi um eclipse lunar. Foi durante um eclipse lunar. E, por ser um eclipse lunar, o hábito, né? Ele nasceu na Bengala, uma região chamada Krishnanagari, mais precisamente num lugar chamado Mayapur, onde ficam 9 ilhas. E numa dessas ilhas, ele nasceu, numa dessas 9 ilhas. Essas ilhas são
rodeadas, assim, banhadas por braços do rio Ganges, né? São ilhas fluviais. E ele nasceu numa dessas ilhas. E era eclipse lunar. Como era eclipse lunar, o costume era qual? Ir para as águas do Ganges, porque são águas sagradas, e as águas do Ganges, então, vão proteger as pessoas dos eclipses, do efeito do eclipse, e recitar os nomes de Deus, os nomes, recitar os nomes sagrados, né? Recitar os nomes puros, né? Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu nasceu dentro dessa atmosfera, né? Ele chega nessa atmosfera, uma atmosfera muito espiritual. Por isso que a gente não se cansa de falar que eclipses são momentos da gente incrementar a atmosfera do mundo para melhor. Em vez de entrar na onda da curiosidade, deixa eu ver eclipse, uau, uau, uau. Em vez da gente ir para fora, a gente ir para dentro, né? Intensificar as práticas espirituais. Os benefícios a gente só vai ver depois, mas é muito benéfico. Então, tanto que você conseguir se sustentar, né, desperto de hoje, de agora para frente, ou então dá uma cochilada e quando for lá mais para frente acorda no meio dessa noite para fazer o mínimo que você consiga fazer de uma prática é o que é mais recomendado, que vai entrar realmente em total sintonia com o que está acontecendo no espaço sideral nesse momento, né? Porque Rasta, que é o nakshatra, onde tanto o Ketu quanto a Lua está, é o nakshatra da Virgem, né? Que tem nas mãos algo, né? Então, a gente acabou no curso que estamos tendo, eu falei sobre Rasta e falei sobre o nakshatra Titra, né? Titra é a estrela Spica, é o que a constelação da Virgem tem na mão, né? Um dos símbolos é uma taça, ou é um graal, uma taça, uma jarra, alguma coisa para servir, né? Ou uma taça. Então, rasta é a mão da Virgem segurando algo, né? A gente vê pela imagem de Mohini, que ela, por um lado, ela está servindo o néctar, por uma mão, a outra mão, ela usa o Sudarshana Chakra para cortar a cabeça de Rahu. Então, espiritualmente, esse eclipse, ele é maravilhoso, porque é a chance, né, das nossas propensões egóicas serem cortadas pela raiz, dissipadas, diluídas, né? Então, assim, é um bom momento. O pessoal gosta de pedir coisas, né? De pedir corte essas más qualidades, tais como a arrogância, a vaidade, a preguiça, né? A gula, o orgulho, ira, né? Inveja, entre outras tantas, né? Porque tantos transtornos mentais no mundo hoje, de onde vem? Vem desses inimigos, né? Como é que se chamam os inimigos em sânscrito?
tem um nome, né? Inclusive, é o nome da sexta casa. E Virgem é o sexto signo. Então, um bom momento para isso, né? De nos prepararmos para... Preciso afastar as qualidades sombrias, tamásicas, para dar espaço para que as virtudes e as qualidades divinas possam se manifestar, porque, na verdade, elas estão em nós. Mas aí existe esse embuste, né? Essa ocultação que oculta. Não é que vai vir, não, já estão todas em nós. Todas as qualidades divinas estão em nós. Meu guru costumava explicar que somos partes e parcelas de Deus, né? Se Deus possui qualidades divinas, partes e parcelas também vão ter as qualidades divinas, né? Se nós não somos o corpo nem a mente, se nós somos a alma, o espírito que habita o corpo, esse fragmento divino é divino, possui todas as qualidades divinas, né? Então, é uma chance para que a gente possa dar espaço, né, para que a nossa própria luz possa brilhar, brilhar mais ainda, né? Para que possamos nos ver mais iluminados, né? E com essa iluminação, iluminar, né? Cabala se fala assim, né? Iluminado é quem ilumina. Muito bom. Iluminado é quem ilumina, né? Então, vamos iluminar, compartilhar nossa luz com os demais. Eu trouxe aqui, finalmente consegui calcular direitinho o mapa dele, vou compartilhar aqui com vocês. Então, esse horário aqui, 17 horas, é um horário hipotético, né? Porque sabe-se que foi no momento que a Lua estava surgindo a leste, né? Então, se coloca nesse horário, talvez um pouco mais, né? Um pouco menos, perto desse horário, 17 horas, 18 de fevereiro de 1486. Só que a gente só consegue pegar essa data, nessa época, 1486, no programa de Jagannatha Hora, se na hora de calcular, a gente troca aqui de gregoriano para juliano, tá? No gregoriano não vai dar, não vai funcionar, porque foi 1582, eu até me enganei na última live, ou na penúltima live, eu me enganei, na verdade é 1582 que o calendário gregoriano entra. Até então era juliano. E o calendário juliano, ele começa, se eu não me engano, ou 40 anos antes de Cristo ou 40 anos depois. Provavelmente 40 anos antes de Cristo. Então, ficou bastante tempo, né? Então, para poder fazer o cálculo certo, aqui é as coordenadas de Mayapur, Índia, e assim era o mapa dele, né? Com Júpiter exaltado, Júpiter domiciliado, Marte exaltado, e Lua surgindo no ascendente junto com Queto, que era a Lua, que era um eclipse, né? Acontecendo. Então, ele tem um planeta domiciliado, outro exaltado, Mercúrio em queda, Saturno num signo não muito favorável para Saturno, e Vênus aqui na nona casa, em Áries. Ele não teve uma vida longa, tá? Nasceu em 1486, ele viveu 48 anos. A, a morte dele nunca pôde ser descrita como uma morte física, porque ele simplesmente desapareceu. Ninguém nunca achou o corpo dele.
E isso acontece muito com pessoas assim, né? E o corpo ele é desmaterializado, né? Isso ocorreu também com aquela santa famosa na Índia, Mirabai. Mirabai também. Mirabai não é muito distante da época de Sri Chaitanya, não. Era um pouco depois dele. Ela também, o corpo dela ninguém encontrou. Então, a vida dele foi curta, né? Mercúrio na casa 8 e Saturno em Escorpião na casa 4. Mas esse é o mapa dele, com uma posição de Júpiter muito bela. Ele fez um trabalho encantador, belíssimo. E no mundo existem milhões de seguidores, né? Dos ensinamentos dele. É muito ensinamento, gente, muita coisa mesmo que é muito, não tem nem palavras, é muito profundo, muito para lá, né? Tem uma história que se conta, não sei se eu consigo compartilhar com você essa história. Radharani, ela estava muito incomodada com o fato de que em Vrindavana ela tinha que dividir Krishna com uma outra golpe chamada Chandravali, que meio que batia igual com ela, com Radharani. O Krishna ficava às vezes com Radharani, às vezes ficava com Chandravali. Então, ela desejou fervorosamente que existisse um lugar onde ela não precisasse dividir Krishna com ninguém mais. E aí ela criou essa região chamada Navadvipa, essas 9 ilhas, que se diz que ela tem o formato de um lótus. Essas 9 ilhas formam o formato de um lótus. E lá em Navadvipa ela podia finalmente se encontrar só com Krishna. Então, se Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele é um avatar de Krishna, só que em união, ele sozinho, tem Krishna e Radha unidos nele, né? Então, assim, daí vocês podem mais ou menos pensar, né? Ter uma ideia, né, da potência desse avatar. Então, eu acho que eu tenho aqui até uma foto. Deixa eu ver se eu tenho uma foto da ilha. Deixa eu ver. Aqui tem. Hum. Ah, tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Não é uma foto da ilha, né? É um desenho. Só para a gente ter uma ideia. Vocês estão vendo? Das 9 ilhas. Então, as 9 ilhas são assim. Tem uma que não é banhada pelas águas do Ganges, aqui são as águas do Ganges. E essa aqui, então, é o coração, né? E os outros são as pétalas do lótus. Os outros coloridos ao redor são as pétalas do lótus. Então, Sri Chaitanya nasceu bem aqui, bem no centro desta aqui. Chama-se Antardvipa. Navadvipa significa 9 ilhas. Antardvip é a ilha Antar, que é o centro do Lótus, e aqui no centro do Lótus foi onde ele nasceu. Então, os mestres explicam que cada ilha dessa representa um, um dos 9 processos de evolução espiritual. Cada uma delas representa um dos 9 processos. Então, é um lugar sagrado, né? Fica na Bengala, tá? Esse local fica na Bengala, umas tantas horas de Calcutá, Calcutá, a capital da Bengala,
as tantas horas de lá. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito desse assunto, né? Que é um assunto de grande benefício para essa lua penumbral, né? Essa lua, esse eclipse lunar penumbral. Então, esta ilha aqui, que se chama Madhya Dweep. Madhya pode significar também ou do meio ou mediana, tá? Ela é associada ao primeiro passo no processo da evolução espiritual, que se chama Shravana, que significa ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. O que acontece? A nossa dificuldade de ouvir está cada vez, né? De ouvir mesmo, né? Porque é muita informação, é muita coisa na mente, é muita preocupação, da hora que acorda até a hora que dormir, tem mil coisas na mente, na cabeça. Às vezes isso atrapalha o sono, né? Bhagavata Purana é ensinamento de Prahlada Maharaj, que é aquele que foi salvo por Narashinhadeva, a criança que foi salva por Narashinhadeva, uma criança que já nasceu iluminada, né? Então, aos 5 anos, ele deu ensinamentos aos semideuses. Então, um dos ensinamentos dele são esses nove processos, esses 9 percursos, né? Esses 9 passos para a evolução. O primeiro passo é Shravana, é ouvir, que inclusive é o nome de um nakshatra, né? Fica em Capricórnio. Ouvir. Não ouvir assim, tipo, entra aqui e sai pelo outro ouvido, né? Ouvir no sentido de, assim como o alimento que a gente põe na boca, a gente precisa mastigar ele bem, né? Para que ele possa realmente servir, né? Com os seus nutrientes, o corpo e fazer benefício ao corpo. Do mesmo modo, né? O ouvido é como o conhecimento ele entra, a gente deve procurar mastigar, né? Para absorver os nutrientes desse conhecimento, o benefício que o conhecimento pode produzir na nossa consciência, né? Que a consciência, ela tem sede de conhecimento. O corpo não tem fome? Lá no estômago, né? Vem a fome. Então, fome de alimento, né? Os rins pedem água, os pulmões pedem ar, a consciência pede conhecimento. Então, o primeiro passo é ouvir. Ouvir o conhecimento com atenção, né? Os ensinamentos dos mestres com atenção. O segundo passo chama Kirtan. Kirtan tem 2 significados. Kirtan literalmente significa cantar ou recitar, né? Então você primeiro ouve e depois você repete. Você repete o que você ouviu. Quando a gente tritura bem essa informação, desse conhecimento elevado, a gente é capaz, então, se torna capaz de poder compartilhar sem alterações. Por isso que o ouvir ele precisa ser muito apurado, para que a gente não introduza a nossa opinião própria, né? E aí, então, Kirtan é dessa ilha que chama Godruma. Godruma é onde está associada a Kirtan. Isso aqui é um lugar de peregrinação. Então, cada lugar que você vai, caminha, está sendo beneficiada dessa forma, né? Isso é um local que existe, né? Geográfico, né? Depois, Simanta Dwipa, vamos procurar aqui, esta aqui. Simanta Dwipa é... Não, desculpa. Espera aí, só um minutinho. Shravana é Madhya Dwipa. Não, Madhya é Smarana.
Simanta Shravana. Ah, não, Simanta Shravana, né? Ou pode ser que esse aqui possa estar trocado, tá, pessoal? Ou é um. Aqui, nesse gráfico, está dizendo que aqui é Shravana, que aqui é ouvir, Simanta Dwipa, e Madhya Dwipa é que é Smarana, que é lembrar. Vamos deixar esse gráfico, seguir esse gráfico aqui. Eu anotei diferente, depois eu checo e na próxima live eu me retifico, tá bom? Mais importante é entender os processos, né? Cada um. Então, vem a seguir o terceiro, é o Smaranam, que significa lembrar, memorizar. Então, se eu ouvir bem e repetir de acordo, eu não vou esquecer, né? Eu não vou esquecer. Então, é um processo também, é um processo de relembrar, de estimular a memória, né? A memória e a audição e a verbalização estão interligados. Então, a Smarana é necessário também no processo de evolução, que é lembrar, né? E também sempre nos lembrar da nossa real natureza, sempre nos lembrar das histórias, sempre nos lembrar dos ensinamentos, né? Manter isso vivo dentro da gente. Aí vem, então, Koladvipa, acho que aqui está certo, Koladvipa Padasevana, que é o processo de servir, né? Então, uma vez que você esteja capacitado com a audição, com a palavra e com a memória, você está pronto, então, para servir. E servir, na verdade, não tem nada na criação que não esteja a serviço. Nada. O ar está a serviço, o sol está a serviço, a lua está a serviço, a chuva está a serviço, nós estamos a serviço, o governante está a serviço. Não há nada na criação que não esteja a servir. Querer reinar, querer a supremacia, é a maior de todas as ilusões, porque tudo aqui está a serviço. Então, aceitar esse aspecto, né? Pada Sivanam, que é está pronto para servir. Aí depois vem em Ritu Dwipa aqui, Archana, que é a adoração, né? Que é adorar Deus, adorar o conhecimento, a gente sempre, quando faz nossos encontros, né, de alguma data, Shivaratri, Navaratri, a gente sempre monta um altar, né, para quê? Para uma adoração, adorar nesse sentido. Um puja, né, seria, adorar é praticar, né, também, colocar em prática aquilo que está obtendo teoricamente. Aí vem Janudipa, que é o Vandana, que é a oração, orar continuamente, né? Orar é diferente de rezar, tá? Orar é oração. Orar significa orar, oralidade, né? O que significa esse orar? Vandana é dialogar com Deus o tempo inteiro, né? A meditação, ela é uma prática que permite com que a gente... A oração é uma coisa, né? Meditação é outra coisa. Meditação, na oração, a gente fala o que tem a falar, né? Já na meditação, a gente vai ouvir. Então, Shravana tem a ver também com meditação. E depois o Modadruma. Modadruma está aqui. Está ligado a Seva. Seva, né? Seva também é serviço. Seva quer dizer serviço, né? A nossa contribuição. Mas também Seva significa obedecer. A palavra obedecer, ela tem raiz em ouvir. Então, a gente começa a ver como é que as coisas estão interligadas, né? Ouvir e agir prontamente, né? Isso é obedecer. Eu ouço e ajo prontamente. Então, o seva, ou o sevaka, né? Ele está sempre
sempre alerta, né? Ao chamado. Ao chamado que é hora de agir, é hora de me tornar instrumento. Você vai se tornar instrumento. O oitavo, que é o Sakya, que é Rudra Dwipa, Rudra Dwipa é a ilha de Shiva. Aqui na Navadvipa existe uma ilha de Shiva, que é Rudra Dwipa, é Sakya, que é o cultivo da amizade. Ter Deus como amigo. Ter a divindade como seu mais íntimo amigo. Isso também vai nos revelar que Shiva e Vishnu são amigos, né? Porque quando fala de Smarana, também se fala de Vishnu Smarana, né? Lembrar-se de Vishnu. E, finalmente, Atma Nivedanam, que é o Antardvipa, que é o centro do lótus, que é a entrega, é o nono processo, é o nono passo no processo da evolução espiritual. É a entrega. Se chama Atma Nivedanam, que é a entrega de corpo, mente e alma. Entrega total, entrega absoluta. Confiança total, né? Isso, logicamente, para se alcançar isso, tem que estar livre de todo tipo de medo, todo tipo de dúvida, né? Não há medo, porque tudo que acontece está certo, tudo que acontece está acontecendo na hora certa, no lugar certo. Existe um controle maior sobre todas as coisas. Então, Atma Nivedanam é essa entrega total. Então, vou tirar aqui esse compartilhamento, que corresponde, então, aos ensinamentos que Prahlada Maharaj traz isso, é explicado no Bhagavad Purana, mas o próprio Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu esmiuça ainda mais esse assunto. Ele vai mais fundo, mais longe ainda, de como Prahlada Maharaj passou esse ensinamento. Ele vai ainda mais profundo. Mahaprabhu ele aprofunda todo o conhecimento dos Vedas. Todo o conhecimento dos Vedas é revelado a partir dele. Por isso que é Goura, né, que vem para iluminar, né, com o seu ouro, com seu ouro alquímico, né, vem revelar conhecimento dos Vedas em Kali Yuga de uma maneira única, porque ele é Prema Avatar, né, ele é o avatar do amor divino, entre Radha e Krishna. Ok, então, outra coisa que eu queria também falar para vocês sobre o eclipse, aí eu vou compartilhar aqui, ainda dá um tempinho para a gente, aqui o mapa, né? Que é o fato de que o eclipse é em Virgem, tá? E o regente de Virgem é Mercúrio, e nesse momento do eclipse, Mercúrio está em Gandanta. Vocês tinham notado isso? Mercúrio está em Gandanta, no eclipse. O regente de Virgem, que é Mercúrio, está em Gandanta. Ele está no último grau de peixe, 29 graus de peixes, mudando para Áries, que vai ser daqui a pouco. E aí, quando ele mudar para Áries, ele ainda fica um tantinho em Gandanta, né? E o início de Áries também é. Então, tem essa situação de Mercúrio, e Peixes é o lugar de queda de Mercúrio, né? E Netuno está presente, Netuno também. Outra coisa também que a gente tem que considerar é que a Lua está aqui sozinha de um lado, está todo mundo para lá, né? E se a gente for pensar assim, qual o planeta que está dando início a esse alinhamento planetário e sequência planetária, né? Porque tem 3 aqui, mais tantas aqui, mas o Júpiter aqui que está com Urano também. A gente pode pensar em Marte, porque Marte está a 7 graus, Sol, né? Marte está a 7 graus, Saturno está a 18 e Vênus a 22, então Marte é o primeiro. Só que antes dele tem Plutão, né?
E o último aqui, de todo esse alinhamento, toda essa sequência planetária, está sendo Júpiter. Então, a gente pode pensar de Marte a Júpiter, ou pode pensar de Plutão a Urano. Perceberam? Todos esses planetas estão com letras maiores aqui, letras maiores no gráfico, são planetas de visibilidade ocular, né? Nós podemos vê-los com os próprios olhos. Todos eles são planetas visíveis. Tirando Rahu, claro, mas num eclipse solar ele se torna visível. Queto, no eclipse lunar, ele se torna visível, aqui nesse eclipse, né, específico que está sendo junto com Queto. Mas o Plutão e o Netuno, Plutão em Capricórnio, Netuno em Peixes a Urano em Áries, eles não têm visibilidade. Nós não temos como vê-los com os nossos olhos. Então, eles estão na escuridão. E todos os outros planetas, eles têm, são planetas de visibilidade. Os nossos olhos, nós podemos vê-los. Né? Todos refletem a luz do Sol. Esses muito distantes não tem como refletir a luz do Sol. Longe demais para conseguirem refletir a luz do Sol e a gente poder vê-los aqui da Terra. Mas esses outros, sim. Então, vocês podem ver que está havendo aqui uma questão de, podemos dizer, não exatamente uma guerra planetária, porque não tem nenhum Yuddha acontecendo, mas qual a referência que a gente vai ter para essa sequência planetária? De Plutão a Urano ou de Marte até Júpiter? Né? Esse que é o ponto. Né? A partir dos invisíveis ou a partir dos visíveis? Então, por isso, né, que a gente deve tentar se esforçar, né, para manter os olhos abertos durante essa noite e também para mantermos uma prática espiritual, né, de muita luz, muita força, de muita potência, de muita consciência, para que a luz vença e não as trevas, né? Então, a passagem de Mercúrio saindo, durante esse, né, passando por esse Gandanta de peixes para Áries, olha só, de peixes para Áries, né? A peixe é considerado o último signo, Áries é considerado o primeiro signo, né? Do final para o começo, né? Isso tem muito jeito de fim de ciclo, algum ciclo aí vai estar fechando para a humanidade, um novo vai estar se abrindo, alguma coisa muito intensa deve ocorrer para estar determinando esse desfecho, né? E praticamente como se for, porque Mercúrio é um planeta de renovação, ele por natureza é um planeta de renovação, né? E é um planeta também de natureza alquímica, né? Transformadora também. A gente sempre fala que Plutão é a transformação, Mercúrio é um planeta de muita transformação. Se a gente tem mais consciência da nossa respiração, a gente pode transformar toda a nossa vida, tomando consciência da respiração. Mercúrio rege, né, os ares vitais, o prana, nosso processo respiratório, os pulmões, as vias respiratórias, estão relacionadas a Mercúrio. Então, é uma mudança, tem uma mudança aí realmente em vista. E outra coisa que a gente também deve considerar é sempre os eclipses devem ser levados em conta. Parece que não, mas Marte ele tem uma influência muito grande nos eclipses, não importa qual eclipse seja. Marte sempre tem uma influência muito grande, porque ele é aquele que faz as coisas acontecer. Marte é o ativador, é ele que ativa os acontecimentos. Então, como o eclipse está acontecendo com Marte em Aquário, e Marte depois vai sair de Aquário, vai para Peixe, depois vai sair de Peixes e vai para Áries, todo esse movimento que Marte vai fazer já passou por Plutão, né? Foi o último com quem ele esteve, em Capricórnio. Então, ele está aqui, né? Aí ele vai passar por, por Saturno, por Vênus, por Rahu, pelo Sol. Ele vai encontrar talvez ele encontre com Mercúrio lá na frente, Mercúrio é bem mais rápido, né? Mas ele vai encontrar com Júpiter também, aqui na frente, Marte, vai fazer esse caminho aqui assim, ó. Ele não vai retrogradar antes de Touro, então vai retrogradar a partir de Gêmeos, lá para o final do ano. Então, Marte vai estar ativando muitos acontecimentos enquanto ele passar por todas essas constelações. E outra coisa também, outro detalhe, para a gente encerrar aqui, um pouquinho mais de noção de astrologia védica, a gente pensa assim, Rahu saiu de Áries, agora ele está em Peixes.
né? Dispensa-se. Quieto, ele não causa aspecto. Quieto não aspecta absolutamente nada. Mas Rahu, sim. Rahu ele não aspecta o signo oposto, Rahu. Mas ele aspecta os signos que estão no mesmo elemento que ele se encontra. Então, se Rahu está em peixes, ele aspecta câncer e aspecta escorpião. Então, a gente tem que pensar o seguinte: Saturno em Aquário também está aspectando escorpião. Então, o signo de escorpião, ele está recebendo aspecto duplo de Rahu e de Saturno. Esse aspecto só vai acabar mais ou menos lá para abril, maio do ano que vem, de Rahu e Saturno simultaneamente aspectando escorpião. Como Plutão está lá no início dessa sequência planetária, e Marte é o planeta no momento do eclipse que está mais próximo dele, inclusive, esse aspecto de Rahu e Saturno para Escorpião, ele é complicado, tá, gente? Ele é tenso, é tenso, tá? É um aspecto tenso. E Rahu, além de aspectar os signos do mesmo elemento que ele se encontra, ele está em peixes, então é câncer e escorpião, ele também aspecta a casa, o signo seguinte de onde ele está. O que é o signo seguinte de onde Rahu está? É o signo onde ele esteve por 1 ano e meio, né? Esteve por 1 ano e meio em Áries. E ele fica mais 1 ano e meio aspectando Áries, ok? Então, esse movimento que Marte está fazendo, largou Plutão, vai passar por Saturno, vai passar por Vênus, vai passar por Sol, por Mercúrio, por Júpiter, por Netuno, por Urano, nos próximos momentos, aí nos meses a seguir, eles podem gerar essa coisa da cabeça do Rahu, né, que sai rolando, pode desencadear uma série de acontecimentos sequentes. Mais um dadozinho, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando se é o eclipse lunar, se é o eclipse lunar, pessoas com dores de cabeça, adoecendo, diagnóstico de câncer, pessoa sendo internada por surto psicótico. Teve lá, teve recentemente o terremoto no Japão, bombardeio na Rússia, rei e rainha aparecendo com câncer, né? Rei e princesa, desculpa. Rei e princesa com câncer, né? Sendo um momento de muita fala sobre isso agora, né? Se é o eclipse, é o eclipse, se é o eclipse. Olha, a gente não pode esquecer que o Sol como Atman, ele não é Deus, mas ele o representa, assim como a Lua não é a Mãe Divina, mas ela representa a Mãe Divina para nós. O Sol representa o Pai Celestial, né, que brilha no céu, e a Lua representa a Mãe Celestial, a Mãe Divina. Então, por isso eu coloquei o mantra da deusa antes aqui do nosso encontro. Vou deixar lá também na descrição do vídeo, tá? Para vocês poderem acessar. A Mãe Divina é toda prova, entendeu, pessoal? É a Mãe Divina. Essa é a hora, eclipse é a hora da Mãe Divina. A gente deve buscar refúgio na Mãe Divina, tá? Avatar dourado, na Mãe Divina, na prática que você for capaz de fazer, o tantinho que seja. Porque às vezes a gente faz, vou ficar horas, mas ficar horas pensando em quê? Vou ficar horas acordar pensando no quê, né? Então, às vezes é melhor ficar meia horinha acordado, ou 1 horinha, mas assim, com qualidade, né? Isso que é importante. Então, vamos, né, orar a Mãe Divina, se refugiar na Mãe Divina, no Avatar Dourado, para que as coisas possam ser amenizadas, né? E a humanidade possa continuar prosseguindo o seu processo evolutivo, caminho da luz. Ok, queridos, queridas presentes. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sempre bem-vindo. Só tem fera aqui, gente. Cris, Miriam, Ana Moura, Mariana, Jaqueline, Emanuele. Vamos lá, meninas.
Algum comentário? Fernanda, Genevieve, Martinha, Catiani, Vou Mário, perguntar. Silvia, Simone. Uau, que legal. Muito obrigada pela presença de vocês, Wanda e Thaisa, né? Sim, Simone. É Simone que quer falar? Ou é Cris? Eu que abri o microfone, não sei se mais alguém abriu. Ah, tá. Nesse período, professora, entre agora e o próximo eclipse, me parece ser que tem que favorece a gente fazer esses detox, a gente se limpar, comer uma dieta mais leve. Parece que o universo até tira um pouco do nosso apetite, né, do nosso interesse humano e nos evoca para um interesse mais introspectivo, né? Então acho que é bem favorável nesse, e é minguante, né? Assim, ver o lunar primeiro, com todo esse grupo aí junto do sol, dá essa sensação muito de se esvaziar, assim, eu tenho essa impressão, acho que é bem tem essa característica, né, de esvaziamento, agora de se esvaziar nessa lua escura mesmo, e depois a gente conversa mais do outro eclipse, que o outro vai ter outra energia totalmente diferente desse, né, mas Marte vai ser muito, acho que mais protagonista do outro, que já vai ter o Sol, vai estar em Áries e tudo, né. Não, acho que o Sol nem vai estar em Áries ainda, acho que 8 de abril não vai estar Peixes, vai ser em em peixes. vai O ser em eclipse peixes. solar será em peixes, sim. É. É. Sim, sim. Porque esse eixo Virgem-Peixes é um eixo de saúde, né? E de purificação mesmo, né? De limpeza, né? Sim. De limpeza de doenças e karmas e tudo, né? É um eixo de tratamento da saúde, né? É um eixo ligado a como evitar doenças. Por isso que as doenças estão aparecendo muito. Tem muita gente gripada, né? É, epidemias ocorrendo, né? Então, sim. Eu sempre recomendo o chá das folhas de manjericão, do manjericão. São muito higienizadoras. Fortalece o sistema imunológico e higieniza o organismo, tá? Deixa eu ver aqui. Obrigada, Cris. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém falando Obrigada, alguma professora. coisa. Eu quero que eu agradeço a você. Super aula que a gente ganhou, assim, de rapidinho, sem previsão, né? A gente não ia falar Nossa, mais. Aí a professora, não, já falei, não vou falar mais. Aí deu um aulão hoje. é sempre Você assim, vê? né? Obrigada, mestre. Vou pegar aqui um gancho da Cris, essa conjunção, né, de Vênus, Marte e Saturno em Bicha, né? Eu acho que tem muito a ver também, né, com esse processo de cura, né? Então, estão todos três ali, digamos, na casa 12 de Rahu, né? Na verdade, seria a casa 2 porque ele anda ao contrário, né? Mas tem uma potência aí, né? Desses três aí em aquário, na nakshatra dos 100 curadores, né? Isso me chamou muita atenção. O Sattva-Visage é conhecido como os 100 médicos, né? E também como os observadores do céu. Existe o Srimad Bhagavatam, ele conta a história do encontro dos sábios na floresta de Naimisharanya. Exatamente na passagem da Dwapara Yuga para Kali Yuga, eu vi esse encontro entre os sábios na floresta de Naimisharanya, né? Sempre quando se fala de Sattva-Visage, eu me remeto imediatamente a essa imagem dos sábios, centenas de sábios reunidos na floresta de Naimisharanya, apenas para ouvir mais uma vez o Bhagavad Purana, porque Bhagavad Purana, ele é o néctar da imortalidade, ele é o néctar que confere a imortalidade. Os ensinamentos que estão contidos no Bhagavad Purana. Então, esses Sattva-Visage são milhares de estrelas que tem bem no centro da constelação do Aquário. Esse centro da constelação do Aquário é altamente habitado não só por estrelas como nebulosas. Existem algumas nebulosas famosíssimas, uma delas é o Olho de Deus, está lá também. Tem uma também chamada Saturno Nebula, que é uma nebulosa que parece com o formato do planeta Saturno. Que é engraçado, né? Parece que é para confirmar que o regente de Aquário é Saturno, né? Tem uma nebulosa com o nome de Saturno ali dentro.
Então, sim, porque não é que as coisas, Rahu e Ketu no eixo da, né, Virgem, Peixes, aí saúde, doença, as doenças aparecendo, a Emanuela acabou de dizer que está tendo muitos diagnósticos de câncer, né? Então, mas acho que ao mesmo tempo tem um trabalho aí acontecendo também, né? Da ciência correndo atrás porque Aquário também está ligado a, a ciência, né? Avanço científico. Aquário também tem a ver com avanço científico, né? Então, é possível, sim, que essa conjunção possa estar produzindo isso. Vamos observar, né? O que que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é esse reforço, né? Tanto nos Vedas quanto em outras culturas, até a cultura norte-americana dos antigos índios, nesse momento do eclipse, eles também se reuniam, né, como um momento mágico, um momento de não dormir, de não ficar, né, dando bobeira, né, mas reunir as forças, essa coisa do Satabissaj, vamos nos unir, vamos nos reunir todos em volta, né, desse propósito, dessa tentativa, né, de ajudar a Lua a voltar a brilhar. Isso é o que eles pensavam. O eclipse, né? Então, vamos aqui todos juntos dar as mãos, vamos aqui fazer, assim, né, fazer a dança da fogueira, vamos aqui todos, né, cantar e recitar juntos, e com isso vamos ajudar a lua a voltar a brilhar. Nós aqui, né, ajudarmos, né? E se mostrando interessante isso, porque os planetas exercem influência sobre nós, mas que nós também, reunidos, podemos exercer influência sobre eles, né? Então, o melhor é realmente se ocupar no que vale a pena, né? E no que for possível também, né? Porque segunda-feira o pessoal tem que trabalhar, então não pode passar a noite acordado. Mas, assim, em muitos lugares, as pessoas estão fazendo isso, sim. Se chama, tem até um nome que se dá, quando se passa a noite acordado, como é que se chama? Vigília. Vigília. Vigília, uma vigília, isso. Não dormir, uma vigília. Ao longo da noite, sim. Então, queridos, alguém mais querendo comentar? Muito obrigada pelas contribuições aqui de Crise e Ana Moura. Começa às 1h53 e vai até às 6h32, tá? A vigília. Quem quiser fazer, de repente descansa um pouco, acorda mais tarde, né? Ou faz uma prática nesse horário, né? E nada de querer espiar a lua, não. Aqui no Rio está impossível, porque só faz chover aqui desde sexta-feira, então não vai dar para ver mesmo. Ok, boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando no dominguinho, né? Final do dia. Tenha uma linda semana. Namastê, Hariom, Bom dia. Boa noite. Jai Gaura Hari. Boa noite. Obrigada, Bê. Namastê, boa noite a todos. Gratidão. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a todos. Obrigada, gratidão.